Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica. Eu sou o Cauê, hoje a gente vai continuar, pessoal, a resolução comentada da UFMT que a gente já vem fazendo ao longo aí dessas semanas. Hoje a gente vai para o bloco de ginecologia e obstetrícia, parte número 1. Vou comentar 5 questões para vocês desse bloco, tá legal? Esse primeiro bloco, na verdade, bloco de ginecologia e obstetrícia, essa primeira parte, que são 5 questões, são questões bem equilibradas, que eu não achei extremamente difíceis, bem bacana para a gente poder comentar esses temas, tá legal? Então a gente tem aí na questão número 1, uma mulher de 26 anos, G2P1A1, que procura a UBS para a realização de exame Papa Nicolau. Essa paciente ela retorna após 40 dias com resultado de ASGUS, ou seja, células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Neste caso, considerando a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde, está indicado o quê? Vamos lá. O que a gente precisava saber então, pessoal? Precisamos ter uma ideia, né, dos diagnósticos citopatológicos. Pode ser um ASCUS, pode ser um ASGUS, pode ser células atípicas de origem indefinida, um AOI, pode ser uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, pode ser um carcinoma escamoso invasor ou um adenocarcinoma in situ. Né? Tem uma série de alterações que pode vir como resultado da colpostologia oncótica, legal? Então a gente tem que ter essa noção. E o que a gente tem que pensar no raciocínio da conduta? Quanto maior o risco de ser um tumor, um câncer, maior a probabilidade da gente fazer um exame mais invasivo, né? Poxa, se vir o resultado lá, adenocarcinoma in situ, você não vai esperar 3 meses, 6 meses, 12 meses para poder repetir esse exame. Então, você imaginou que é uma lesão mais grave, você vai pedir a colposcopia, tá legal? Vamos pegar aqui o que a gente tem de opção como conduta inicial. A gente pode pedir para essa paciente repetir em 3 anos, quando a gente sabe que não é uma alteração importante, então ela pode repetir daqui a 3 anos. A gente pode pedir para ela repetir em 12 meses, ou a gente pode pedir para repetir em 6 meses, tá legal? Ou a gente pode encaminhar diretamente para a colposcopia nesses casos que a gente imagina que tem uma lesão já bastante importante, tá legal? Então essas são as opções de condutas. Quando que a gente vai pedir para essa paciente repetir em 3 anos? Quando o exame estiver normal ou quando tiver, por exemplo, um ASCUS. Se a gente tiver uma paciente lá com células escamosas atípicas de significado indeterminado e essa paciente tiver menos do que 25 anos de idade, a gente pode pedir para ela repetir em cerca de 3 anos, tá legal? O ASCUS é o único que é muito importante a faixa etária. Então, se você pegar o ASCUS, menos de 25 anos, conduta, repetir em 3 anos. Se tiver entre 25 e 29 anos, conduta, repetir em 12 meses. Se tiver maior, igual, na realidade, do que 30 anos, aí repetir em 6 meses. Tá legal? Se o paciente tiver células glandulares atípicas de significado indeterminado, a gente pede para fazer a colposcopia, tá? Então, o que é mais comum de cair nas provas é o ASCUS, que aí ele vai pôr a faixa etária e você vai ter que dar a conduta frente àquela faixa etária, e o ASGUS, que costuma cair bastante também, você tem que saber a conduta frente esse resultado de células glandulares de significado indeterminado, tá legal? Então, nesse caso, solicitar a colposcopia. Então, vamos voltar aqui então para a parte 2. A parte 2, a gente vai analisar as alternativas. Alternativa A, encaminhar para a colposcopia. Alternativa B, colher novo exame citológico, errado. C, realizar biópsia de colo uterino às cegas, errado. A D, repetir o exame de citologia em 12 meses, errado. Então, nesse caso, que a gente identificou células glandulares atípicas de significado indeterminado, a conduta, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com o INCA, é a gente solicitar a colposcopia, tá legal? Então, ficamos com a alternativa A.
Questão número 2. Paciente gestante com 16 semanas de idade gestacional, G1P0A0. Chega em seu primeiro retorno ao pré-natal mostrando exame de tipagem sanguínea com sangue RH negativo e variante DU positivo. Desculpa, eu esqueci do A. Então, A, RH negativo e variante DU positivo. Nesse caso, como rotina de acompanhamento, a conduta indicada é... Vamos lá, vamos para o passo número 1, então, pessoal. Muitos de vocês ficaram em dúvida, ou estão vendo agora, a variante DU. Fala, poxa, Cauê, eu nunca vi a variante DU. Eu já fiz uma série de questões relacionadas à imunização RH e não colocavam essa variante DU. O que é isso? Tá? Então, vamos lá. Se você soubesse disso, a questão seria bem tranquila. O que a gente tem de hipótese? Hipótese não, mas alternativas. A paciente poderia ser RH negativo e DU negativo. Isso caracterizaria essa paciente como RH negativo. E a conduta dali para frente seria acompanhar essa paciente como RH negativo. Tá legal? Se a paciente for RH negativo mais DU positivo, como é o nosso caso da questão, a gente pode colocar também, ó, o RH, o DU ele pode ser positivo ou também fraco, tá? São sinônimos, positivo e fraco. O indivíduo, a gestante, será acompanhada como se fosse RH positivo, tá? Não esqueçam isso, o DU, então, é o que vai diferenciar realmente isso. DU positivo, RH positivo. DU negativo, a gente vai considerar como RH negativo também, tá legal? Então, aqui nesse caso da questão, a gente iria considerar essa gestante, mesmo ela tendo RH negativo, como ela é DU positivo, a gente consideraria ela como RH positivo. A conduta frente a esse diagnóstico seria como se ela fosse RH positivo realmente, tá legal? Então, vamos lá, para a parte número 2, as alternativas. Alternativa A, teste de Cumbis indireto e imunoglobulina não são necessários. Realmente, eles não são necessários devido a gente considerar essa paciente como RH positivo, tá legal? Então, a alternativa A já é a correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. As outras falam o seguinte, ó, teste de Cumbis indireto semanal e aplicar imunoglobulina. Não, né? A gente não vai aplicar imunoglobulina em paciente que a gente considera como RH positivo. C, teste de Cumbis indireto mensal e aplicar imunoglobulina com 28 semanas. Não. Teste de Cumbis indireto mensal e aplicação de imunoglobulina anti-RH não é necessária. Realmente não é necessária, mas o teste de Cumbis indireto também não é necessário, tá legal? Então, ficamos aí com a alternativa A. Questão número 3. Paciente gestante de 29 semanas de idade gestacional chega à unidade básica de saúde portando sorologia para toxoplasmose mostrando IgG e IgM positivos e teste de avidez para IgG de 80%. Nesse caso, a conduta é... Vamos lá, passo número 1. Vamos pegar os dados que são extremamente importantes para a gente acertar essa questão. Idade gestacional, 29 semanas. Isso é muito importante. IgG e IgM positivos. E o teste da avidez, que deu 80%, ou seja, a gente vai considerar como uma avidez alta. Para as provas, pessoal, é muito comum, né? Sempre que ele coloca, sempre não, mas na grande maioria dos casos, quando ele coloca IgG e IgM positivos na sorologia da toxoplasmose, ele já nos apresenta a avidez, ou ele vai pedir alguma coisa relacionada à avidez, tá legal? Então, ao realizar o teste de avidez de IgG, a gente verifica a presença de anticorpos. Se a paciente tiver uma alta avidez, é sugestivo que a doença tenha ocorrido há mais de 12 semanas, tá? Então, uma doença há mais de 12 semanas. Nesse caso aqui, o que nós temos? Só para vocês saberem em relação à avidez. A gente considera uma avidez baixa quando é inferior a 30%, tá? Então, se for inferior a 30%, ela aponta um processo infeccioso recente, ao passo que resultados superiores a 60% sinalizam doença pregressa, ou seja, pode ser uma doença aí essa infecção há mais de 12 semanas.
Por isso que é importante fazer esses exames logo no começo da gestação, para a gente poder tirar essa dúvida. Vamos supor, gestante com 10 semanas de idade gestacional realizou os exames laboratoriais com 9 semanas, lá na semana anterior. E apareceu IgG e IgM positivos e o teste de avidez alta. Consequentemente, a gente imagina que essa paciente ela teve toxoplasmose, esse contato com o toxoplasma há mais de 12 semanas. Como ela está com 11 semanas de idade gestacional, não teria risco de ter contaminado a criança, ou mesmo a gente considera que ela teve a infecção anteriormente à gestação, tá legal? Nesse caso aqui, como essa paciente está com 29 semanas de idade gestacional, a gente não consegue, né, ter certeza que ela se contaminou antes de estar gestante, tá legal? Então, esse é o ponto central. Ela se contaminou antes ou durante a gestação. Nesse caso, a gente não consegue afirmar. Pode sim ter sido antes ou pode sim ter sido durante a gestação, tá legal? Então, frente a isso, a gente tem que tomar uma conduta. O passo número 2, então, vamos analisar as alternativas. A gente tem ali, realizar ultrassonografia obstétrica seriada e aguardar o termo da gestação sem uso de medicação. Não seria o adequado porque, realmente, essa mulher ela pode ter se contaminado durante a idade gestacional. Então, precisamos fazer algo. A B, repetir a sorologia com 4 semanas e observar se ocorre aumento de título, sem uso de medicação. A gente tem uma forma de diagnóstico que é a titulação seriada do IgG. Normalmente é feito em 3 semanas, tá legal? E um aumento significativo dos títulos é sugestivo de fase aguda. Então, não seria 4 semanas para a gente fazer essa técnica para verificar em relação se ela está na fase aguda ou não, tá? Mas, como a gente já tem a avidez de IgG, é isso que a gente vai trabalhar em cima. Então, mesmo que fosse 3 semanas, seria aí um pouquinho complicado a gente trabalhar em cima disso. Mas seria uma opção. Mas, como colocou 4 semanas, está fora, está errado. C. Interromper imediatamente a gestação por via obstétrica. Não, né? Não tem essa indicação da gente sair fazendo aí um interrompimento da gestação pelo fato dela ter um risco de ter se contaminado com toxoplasma durante a gestação, tá? A D. Prescrever espiramicina até o final da gestação. Se a infecção fetal for diagnosticada, deve-se usar sulfadiazina, pirimetamina intercalada à espiramicina. Então, vamos lá. Então, é exatamente essa alternativa, pessoal. O que a gente tem? Então, a gente tem uma paciente que a gente não consegue descartar a infecção por toxoplasmose no período gestacional. Ou seja, a gente vai entrar com a medicação introdutória, essa primeira medicação é a espiramicina. E solicitar exame para a gente ver se o feto se contaminou, ok? Caso o feto tenha se contaminado, aí a gente vai adicionar as medicações que podem sim influenciar nessa transmissão da doença para o feto, que seria a sulfadiazina e a pirimetamina, continuando aí com a espiramicina também de forma intercalada, tá legal? Então, uma boa questão aí que a gente tinha que fazer esse discernimento do diagnóstico realmente se essa paciente teve a toxo antes ou durante a gestação. Na realidade, aqui a gente não consegue fechar o diagnóstico, então ela tem o risco. Consequentemente, a gente tem que começar o tratamento e continuar o diagnóstico para ver se a criança também foi afetada ou não, tá legal? Então é isso, ficamos com a alternativa D. Questão 4, paciente 26 anos de idade, portadora de lúpus há cerca de 6 anos, estando de momento controlado com medicação. Essa paciente encontra-se gestante de 9 semanas. A paciente e familiares estão preocupados com os possíveis efeitos da doença sobre a gravidez e vice-versa. Quanto às informações do médico, analise as apresentadas abaixo. Vamos lá, a gente tem aqui então 4 afirmativas. A gente vai colocar o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos trabalhar então já com essas alternativas, pessoal. Alternativa 1. Durante a gravidez, o lúpus pode melhorar
piorar ou permanecer inalterado em igual proporção. Então, o que acontece? De acordo com a literatura, o lúpus não necessariamente vai piorar ou mesmo melhorar na gestação, tá legal? Então, essa é uma alternativa que a gente vai considerar correta. Quando ele fala igual proporção, isso é algo que é difícil a gente afirmar, né? Mas você sabendo que não necessariamente vai piorar ou mesmo melhorar, a gente poderia aí deixar essa alternativa pelo menos ali como um mais ou menos. Não daria para a gente falar, não, isso aqui está errado, tá? Vamos deixar ali então como um mais ou menos. 2. A interrupção da gravidez deve ser antecipada para 34 semanas após medidas de aceleramento de maturidade pulmonar. Essa aqui seria um pouco mais tranquilo da gente descartar, né? Por quê? A paciente tem LES, mas ela está controlada, ou seja, essa paciente ela está controlada, então a gente não necessariamente vai dar uma conduta, fazer aí uma gravidez, uma interrupção da gravidez. A gente sabe que isso para a criança é ruim, então a não ser que o custo-benefício fosse melhor, mas não, né? Não tem nada mostrando isso, sendo que a paciente está ali controlada, em bom estado geral, não teria essa indicação, tá legal? A 3. A nefrite ativa é condição de pior prognóstico para a gravidez, com aumento da incidência de hipertensão, pré-eclâmpsia e trabalho de parto prematuro. Isso é fato, pessoal. Então, a nefrite, né? Imagine que a paciente tem lúpus e ela tem já uma alteração renal. Ela tem aí uma nefrite ativa. Isso, consequentemente, vai aumentar o risco de uma série de coisas, dentre elas o que foi colocado aqui: hipertensão, pré-eclâmpsia e trabalho de parto prematuro. Então, essa é uma alternativa verdadeira. A 4. Qualquer tratamento medicamentoso é proscrito durante a gravidez. Errado, né? Então, qualquer é muita coisa, né? Então, isso daqui a gente conseguiria tirar relativamente fácil, tá legal? Se a gente for trabalhar com as alternativas, vou colocar ali para vocês, a gente fez um passo 1 aqui, que a gente fez uma análise dessas afirmativas. O passo 2, caso você tenha ficado em dúvida, eu acho que seria interessante trabalhar com as alternativas A, B, C, D e a D. Vamos lá. A alternativa A falava o seguinte: quais são as verdadeiras? A 2, a 3 e a 4. A 4 a gente viu que realmente é algo totalmente fora aí, né? O tratamento medicamentoso ele é utilizado muitas vezes, a gente só precisa ter a noção do custo-benefício. Isso vai ajudar mais do que atrapalhar ou vai atrapalhar mais do que ajudar? Tá legal? Então, por ter a 4 aí, facilmente a gente poderia tirar. Então, vamos tirar então a A e a D, porque elas realmente não têm nada a ver aí a gente colocar a 4 como correta. Em relação a B e a C, o que teria aí de diferença? O 2. Então, o grande X dessa questão era a gente saber se a 2 está correta ou não, tá legal? Então, a 1 e a 3, facilmente aí a gente iria considerar como corretas. A 2, novamente, a interrupção da gravidez deve ser antecipada para 34 semanas após medidas de aceleramento de maturidade pulmonar. Não, né? Isso é também relativamente tranquilo, devido a gente, pelo menos nesse momento, a gestante está controlada, ela tem lúpus, mas está controlada. Não fala aqui nada do estado geral da paciente, não fala de nenhuma doença que ela está tendo, né? Então, a gente pode imaginar que essa paciente vai ter um pré-natal e a gente vai continuar o pré-natal dela, claro, com um maior risco devido a lúpus, mas não necessariamente a gente vai tomar uma medida como essa de interrupção da gravidez, que seria uma medida bastante invasiva e não tem por que tomar essa medida, sendo que a paciente tem uma doença, mas essa doença está controlada, tá legal? Então, ficaríamos aí com a alternativa C, alternativas corretas 1 e 3.
Questão número 5, nós temos o Streptococcus grupo B, é um coco gram-positivo beta-hemolítico presente na flora intestinal de 1,6 a 36% das gestantes de forma transitória ou crônica. Com base nessa premissa, é recomendada idealmente a realização de exame para o seu rastreamento durante o pré-natal. Em relação a essa condição, é incorreto afirmar que... Vamos lá, então a gente tem uma questão aí relacionada à infecção pelo Streptococcus grupo B. A gente tem que identificar a alternativa incorreta, tá legal, pessoal? Tá bem grandão ali, isso não pode passar, tá? Eu até aconselho vocês, quando for assim, incorreto, circula, né? Para vocês não se confundirem. Tem gente que começa a ler a questão e fala, opa, esse aqui tá certo. Vai lá e marca, tá? Tomem muito cuidado com isso. Vamos lá, vamos identificar então o que está incorreto. Alternativa A. Estima-se que nas pacientes colonizadas a transmissão vertical ocorra em até 50% dos casos e a infecção fetal em 1 a 2% deles. Vamos lá, sempre quando a gente tem uma alternativa com porcentagem, é um pouco difícil a gente afirmar que aquilo lá está correto ou mesmo incorreto. A não ser que seja algo esdrúxulo, né? Vamos imaginar que tivesse colocado transmissão vertical ocorre em até 95% dos casos. Você fala, caramba, eu sei que tem bastante, mas 95% é muita coisa. Então aí você fala, opa, então isso aqui está errado. Quando ele coloca uma porcentagem intermediária, realmente a gente acaba ficando em dúvidas, tá? Então vamos para outra alternativa para a gente analisar. O rastreamento através de cultura vaginal e retal é mensal e deve ser realizado o tratamento antibiótico assim que positivo. Errado, né? Vamos lá, tem duas coisas erradas aqui nessa alternativa B. O rastreamento de cultura vaginal e retal, ele não é mensal, e sim feito uma vez na gestação. Normalmente a gente faz ali a partir da 35ª semana. Variando aí entre a 35ª e a 37ª semana de gestação, tá legal? E deve ser realizado o tratamento antibiótico assim que positivo. Errado. O tratamento deve ser feito no momento intraparto e não assim que positivo, ok? Então, a alternativa B está errada. A partir daqui, então, tudo que vier, teoricamente, é correto. É importante a gente lembrar sobre Streptococcus grupo B, tá legal? Então, no caso de rastreamento positivo, está indicado o uso de antibiótico de profilaxia intraparto. Perfeito, é isso. Exceto nos casos de interrupção por cesariana. Sim, se a paciente tiver cesariana, a criança não vai passar pelo canal da vagina, ou seja, ele não vai se infectar, tá? Então, a bactéria está ali, a gente imagina, de acordo com o exame, que essa paciente, caso ela seja colonizada, seja Streptococcus grupo B positivo, a bactéria está no canal vaginal. Se o parto não for feito via vaginal, então não tem necessidade de fazer a antibiótico profilaxia, ok? Lembre-se disso. A D. A infecção fetal decorrente dessa contaminação costuma se apresentar como septicemia neonatal precoce e ou meningite e ou pneumonia. Lembre-se disso, pessoal. Isso é correto, tá legal? Então, a nossa grande dúvida ficaria entre a A e a B, sendo que a B está bem errada, né? Então, a gente conseguiria colocar a alternativa B como incorreta facilmente. A gente ficaria em dúvida, falar, poxa, será que é essa porcentagem mesmo ou não? Mas, como vocês podem ver, não é nada esdrúxulo, né? 50%, em até 50% de transmissão vertical e 1 a 2% de infecção fetal, faz todo sentido, tá legal? Infecção fetal realmente é raro, né? Por isso aí essa porcentagem de 1 a 2%. Então, correto, ok? Ficaríamos então com a alternativa B, incorreta. Então é isso, pessoal. Hoje a gente acaba então essa primeira parte da resolução comentada do bloco de ginecologia e obstetrícia. Basicamente, essa aula a gente abordou temas tais como compositologia oncótica. A gente tem um diagnóstico e tem que dar conduta frente àquele diagnóstico que o examinador nos deu. A questão número 2, uma questão sobre isoimunização RH. Apareceu o DU para a gente ali. Opa, paciente RH negativo, mas DU positivo. O que é isso? Tem que saber, pessoal. Não vamos errar mais isso, ok? A3, infecção por toxoplasmose na gestação, IgG, IgM, avidez, qual o período gestacional? Tem que saber bem isso para não errar questões
isso cai e cai muito, né? Já caiu algumas vezes, inclusive no INEP. 4. LES. Lúpus eritematoso sistêmico na gestação. Quais são as afirmativas corretas? Então isso é legal a gente saber, isso é um pouco mais difícil, porque pode ter que colocar qualquer outra doença. A paciente tem artrite reumatoide, tem Sjögren, tem um monte de doenças reumatológicas que poderia aparecer aqui e a gente colocar afirmativas e saber. Então essa é um pouco mais difícil, mas trabalhando bem a questão, trabalhando bem as alternativas, a gente conseguiria chegar sem muita dificuldade. Questão 5, rastreamento por Streptococcus beta-hemolítico. Isso não pode errar também, pessoal. Questões boas, temas importantes para as provas. Então, eu acho que foi bastante válido a resolução comentada dessa primeira parte de ginecologia e obstetrícia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço a todos vocês e ótimos estudos.